Algumas vezes a imagem que os homens e mulheres de fé que pertencem à igreja passam é que na verdade são pessoas completamente bitoladas e que pouco se questionam sobre aquilo que acreditam. Mas a verdade é que se nós tomarmos como exemplo a matriarca da igreja, a Maria, nós veremos que a história não é bem assim não. Que nós temos uma fé bastante questionadora, mas sempre obediente. Oi, eu sou Mateus e hoje nós vamos falar um pouco sobre como a fé de Nossa Senhora era de fato questionadora, mas obediente à vontade de Deus. Muitas vezes a fé católica é cercada de um forte estereótipo de que os fiéis que pertencem à Igreja Católica não podem de forma alguma se questionar sobre aquilo que acreditam. Isso nunca foi a realidade da nossa igreja. Pelo contrário, questionou-se muito sobre aquilo que ela devia acreditar, sobre os caminhos que ela devia seguir. E a gente pode observar isso de maneira bíblica, como a gente pode ver no Concílio de Jerusalém, nos Atos dos Apóstolos, em que eles se reúnem para definir os caminhos da fé. Do mesmo modo, nós vemos pela história os inúmeros concílios, os inúmeros debates, não só referentes à fé, mas também referentes a muitas outras áreas do conhecimento. A igreja se importa demais com a verdade e é por isso que ela se questiona. Os fiéis católicos também podem se questionar sobre os porquês da igreja seguir tal ou outro caminho. O que a igreja jamais fez foi duvidar da verdade de Deus. E da mesma forma, nós, fiéis católicos, também não podemos duvidar daquilo que é verdadeiro. Até porque é algo contraditório. Se duvidamos daquilo que é verdadeiro, então estamos acreditando numa mentira. Nós devemos nos afastar daquilo que é mentiroso e nos aproximar daquilo que é verdadeiro. E é justamente isso que a igreja convida a todas as pessoas do mundo a fazer, questionar sobre os porquês e os comos da igreja católica, mas jamais se questionar se a fé em Deus é verdadeira. Ter a certeza de que nós cremos na verdade, mas ter a curiosidade e o questionamento de se perguntar por que nós cremos da forma que cremos e como nós cremos da forma que cremos. O melhor exemplo dessa realidade de questionar os porquês, mas jamais duvidar se a verdade de Deus é verdadeira, é Nossa Senhora. Esse é o melhor exemplo. A fé que Nossa Senhora manifesta é a mais bela de todas. Quando nós olhamos para o exemplo da Anunciação, isso tudo fica mais claro. O arcanjo Gabriel anuncia a Nossa Senhora que ela irá conceber um filho. Ela pergunta, mas como se fará isso se não conheço homem algum? Essa frase ela é muito importante para a gente entender essa reflexão que eu estou propondo, principalmente quando a gente compara ela com a reação de Zacarias, quando o mesmo anjo anuncia a ele que a sua esposa Isabel vai ficar grávida. Isabel e Zacarias não podiam ter filhos, eles eram estéreis. E quando São Gabriel fala para Zacarias que Deus irá dar um filho à sua esposa Isabel, ele ri e duvida da capacidade de Deus em fazer isso. E como punição ele recebe a mudez, né? A língua dele se dobra e ele fica incapaz de falar. Coisa que não acontece com Nossa Senhora. Por quê? Porque ela não está duvidando das realidades e do poder de Deus. Ela está questionando como Deus fará isso. E depois nos é respondido que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que irá conceber um filho no ventre de Nossa Senhora. E aqui a gente fica com uma realidade muito clara, que é um comportamento que nós católicos devemos fazer. Questionar como Nossa Senhora questionou, mas jamais impondo dúvida. O que Nossa Senhora faz é questionar os porquês e o como da fé que ela estava manifestando naquele momento, mas ela nunca duvidou da capacidade de Deus. Nunca duvidou dos planos de Deus para a sua vida. E é assim que a nossa fé deve ser vivida, como a de Nossa Senhora, que ao invés de questionar de maneira desobediente, questiona de maneira obediente. Significa que mesmo que Nossa Senhora não tivesse entendido o que Deus queria para a vida dela, ela continuaria a ter fé. E a fé é exatamente isso, é crer simplesmente pela pessoa que nos fala. Não importa se eu entendo ou não a fé, mas como eu acredito que é o próprio Deus que me revela, então
isso me basta. De nenhuma forma isso significa que eu não possa querer entender as coisas de Deus. Quando, por exemplo, a igreja proclama o dogma de que Jesus tem duas naturezas em uma única pessoa, uma natureza divina e uma natureza humana, muitas vezes eu posso até não entender exatamente como funciona essa relação, mas não me cabe duvidar, porque isso é falta de fé. Existem dois erros que a gente pode cair nessa busca pela verdade por meio da fé. A primeira é de que nós não devemos questionar absolutamente nada e sermos completamente cegos para o entendimento. E a segunda é querermos provar todas as coisas da fé por meio da razão. O que a gente tem que entender é que nós podemos questionar e buscar entender sim as coisas da fé. Mas agora, não conseguindo provar essas coisas por meio da nossa razão, entender que somente a revelação do próprio Deus basta. E é justamente esse exemplo que Maria nos dá. Maria, ainda que não tivesse entendido as palavras do anjo Gabriel, como não entendeu quando ele falou ave cheia de graça, manteve-se firme e ainda assim foi capaz de exclamar a frase mais bonita de se dizer a Deus: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O que ela está dizendo é o seguinte: independente de eu entender as verdades de Deus, eu sirvo a Deus. Porque eu confio em Deus. E porque eu sei que Deus, infinitamente mais sábio que eu, conhece melhor os planos da vida do que eu. E esse é o exemplo de Nossa Senhora que nós devemos seguir. Questionar sim, querer entender as coisas, mas jamais duvidando delas porque não conseguimos entender. Jesus é um mistério. Deus é um mistério. Que nós podemos conhecer algumas coisas, mas não tudo. E é justamente isso a beleza da fé. É que não conhecendo tudo, ainda assim eu sou capaz de me doar inteiramente a Ele. Não conhecendo tudo, eu sou capaz de amá-lo e adorá-lo com tudo que sou e com tudo que tenho.